Hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Vivemos imersos em um labirinto. A cada instante, somos confrontados por uma torrente de escolhas, desde o trivial o que vestir hoje, até os dilemas existenciais que moldam o curso de nossas vidas. E quantas vezes, após uma decisão, a sombra do arrependimento ou a angústia da incerteza se instala, sussurrando que poderíamos ter feito diferente, melhor. Essa sensação de paralisia, essa hesitação constante, é um eco profundo da nossa condição humana. Muitas vezes, buscamos refúgio naquilo que chamamos de intuição, naquele palpitar do peito, naquele sentimento que parece nos guiar. Mas, e se essa intuição, tão celebrada, for na verdade uma armadilha? E se nossas emoções, nossos vieses inconscientes, essa sombra que Carl Jung nos ensinou a confrontar, nos empurram para caminhos irracionais, para escolhas que, a longo prazo, se revelam não apenas ineficientes, mas destrutivas? A intuição, sem o freio da razão, pode ser um cavalo desgovernado, nos lançando para onde ela deseja, sem que saibamos exatamente o destino. É aqui que a figura de Immanuel Kant emerge, não como um fantasma empoeirado de livros antigos, mas como um farol inesperado. Longe de ser um filósofo inacessível, Kant nos oferece um método, uma bússola para navegar nesse labirinto de decisões. Ele nos propõe uma racionalidade decisória que vai além da conveniência momentânea, que transcende o impulso do agora. Por que embarcar nesta exploração? Porque a filosofia kantiana detém a chave para tomarmos decisões não apenas boas, mas eticamente sólidas. Decisões que podemos defender não só para nós mesmos, mas para o mundo. É um caminho para combater a incerteza existencial com a clareza afiada da razão. Pense na sua mente como um cocheiro. Sem a estrutura da razão kantiana, a mente é apenas um cavalo selvagem, impulsionado por instintos e emoções. Mas com Kant, você se torna o cocheiro experiente, conhecendo o terreno, entendendo o destino, guiando com firmeza e sabedoria. Preparado para domar esse cavalo? No cerne da filosofia de Kant reside uma ferramenta poderosa, um GPS moral para nos guiar através das complexidades da vida. O imperativo categórico pode soar imponente, mas sua essência é surpreendentemente direta. Um convite à clareza em um mundo saturado de ambiguidades. Ele nos oferece um método para discernir o que é verdadeiramente certo, para além das conveniências passageiras e dos impulsos momentâneos. Como, então, calibrar essa bússola moral? Kant nos apresenta dois testes fundamentais. O primeiro é o teste da universalização. Pergunte-se: a ação que pretendo tomar, poderia ela ser elevada a uma lei universal, aplicável a todos, em todas as circunstâncias, sem gerar uma contradição lógica ou prática? Se você pensa em mentir para conseguir algo, pergunte-se: o que aconteceria se todos mentissem sempre? A própria comunicação se desmoronaria, a promessa deixaria de ter valor. Essa é a força do imperativo categórico. Ele nos força a considerar as consequências de nossas ações em um nível cósmico, não apenas pessoal. O segundo teste é o teste da humanidade. A formulação nos lembra que nunca devemos tratar uma pessoa meramente como um meio para atingir nossos fins, mas sempre como um fim em si mesma. Pense em quantas vezes, em nome de um objetivo maior, instrumentalizamos alguém ou reduzimos a uma ferramenta. O imperativo categórico nos alerta para o valor intrínseco de cada ser humano, para sua dignidade inalienável. Na prática, isso se traduz em decisões mais resilientes. Em dilemas de carreira, por exemplo, em vez de buscar apenas o ganho imediato, o imperativo categórico nos leva a considerar se nossas ações respeitam a dignidade dos colegas e a integridade do ambiente de trabalho. Em relacionamentos, ele nos impede de manipular ou explorar o outro, exigindo um respeito mútuo que fortalece os laços a longo prazo. É a bússola que, uma vez calibrada pela razão, aponta para o norte ético, independentemente das tempestades emocionais que possamos enfrentar em nossa busca por decisões impecáveis. Kant nos apresenta um conceito fundamental: a vontade boa. Ela não é o desejo de agradar, nem a busca frenética por sucesso ou reconhecimento. A vontade boa, para Kant, é a única coisa intrinsecamente boa no mundo, um bem que não depende de resultados externos, de aplausos ou de aprovação. Ela é boa em si mesma, independentemente das consequências que possa gerar. Pense nisso. Quantas vezes agimos com a melhor das intenções, mas os resultados são desastrosos? Ou, inversamente, alcançamos um objetivo desejado por meios questionáveis, justificando o mal necessário? Kant nos desafia a inverter essa perspectiva. A moralidade
finalidade de uma ação não reside na sua consequência, mas na intenção por trás dela, no respeito à lei moral que ela carrega. A ação correta, realizada por dever e não por inclinação, possui um valor intrínseco que nenhuma contingência externa pode diminuir. Nossos vieses inconscientes, as sombras intelectuais que nos acompanham, frequentemente nos desviam dessa pura vontade boa. Nosso ego, essa persona que às vezes se disfarça de razão, encontra justificativas engenhosas para desejos egoístas. Enganamo-nos ao pensar que estamos agindo de forma ética, quando na verdade estamos apenas servindo aos nossos próprios interesses disfarçados. Identificar quando agimos por dever e quando agimos por mera inclinação, por um desejo superficial, é o primeiro passo para cultivar essa vontade boa. Como, então, fortalecer esse alicerce invisível de nossas decisões? O autoexame constante é crucial. Devemos perscrutar nossas motivações, questionar o verdadeiro motor por trás de cada escolha. É o desejo de fazer o que é certo, ou a busca por aprovação? É o respeito à lei moral ou a conveniência do momento? A vontade boa é o alicerce inabalável de um edifício, embora invisível. Garante a solidez de toda a estrutura. Ao cultivá-la, construímos decisões firmes, capazes de resistir às tempestades da vida e que, verdadeiramente, transformam no emaranhado de nossas vidas. A verdadeira liberdade reside em um conceito kantiano fundamental: a autonomia. Distinguir entre ser autônomo e heterônomo é desvendar a ilusão de muitas de nossas escolhas. A autonomia é o ato de dar a si mesmo a lei moral, de governar suas ações por princípios que você mesmo reconhece como racionais e universais. Já a heteronomia é ser governado por forças externas, desejos incontroláveis, pressões sociais esmagadoras, a busca incessante por aprovação ou o medo de punição. Quantas vezes, em nome da liberdade, nos encontramos escravizados? A liberdade heterônoma é uma miragem. Nossas escolhas, o que compramos, o que vestimos, até mesmo o que pensamos, são frequentemente reações automáticas a impulsos biológicos, a expectativas sociais cuidadosamente moldadas ou a um cálculo simplista de recompensa e punição. Essa aparente liberdade, na verdade, nos mantém presos, como um passageiro à deriva em um navio, levado pelas correntes do acaso ou pela opinião alheia. Friedrich Nietzsche, em sua própria jornada de libertação, nos fala de autossuperação, de transcender as cadeias impostas, embora de maneiras distintas. Tanto Kant quanto Nietzsche buscam livrar o indivíduo de grilhões. Se Kant nos dá a lei moral como guia, Nietzsche nos incita a criar nossos próprios valores, a nos tornarmos o que somos. Ambos nos desafiam a sair da tirania do externo. Para cultivar a autonomia em suas decisões, comece por identificar as fontes externas que silenciosamente ditam seus caminhos. Reconheça quando você está cedendo à pressão social, quando está agindo por medo ou por um desejo superficial. Gradualmente, substitua essas influências por princípios racionais, por aquilo que sua própria razão, examinada e refletida, reconhece como correto. Assuma a responsabilidade genuína por suas escolhas. Torne-se o capitão do seu navio, traçando o curso com sua própria bússola, e não um passageiro à mercê do vento. Essa é a verdadeira liberdade. Frequentemente, confundimos o caminho para uma vida plena com a busca incessante pela felicidade imediata. Essa busca, no entanto, pode se tornar uma armadilha, levando-nos a decisões moralmente comprometedoras, justificadas pela promessa de um prazer momentâneo. Kant nos confronta com uma verdade talvez desconfortável, mas essencial. O verdadeiro valor de uma ação reside em seu cumprimento do dever, não em sua capacidade de gerar felicidade instantânea. Agir por dever, mesmo quando essa ação nos traz desconforto, é o que confere dignidade à nossa existência. A inclinação, o desejo de prazer, a busca por conforto, tudo isso pode nos desviar do caminho ético. O que nos torna verdadeiramente dignos não é a ausência de sofrimento, mas a coragem de escolher o que é correto, mesmo diante das adversidades. A hesitação em enfrentar o desconforto de uma decisão eticamente sólida nos empurra para soluções fáceis, mas moralmente questionáveis. Essas soluções, como um fast food para a alma, oferecem gratificação rápida, mas corroem nossa integridade e alimentam o ciclo vicioso do arrependimento. Pense em um atleta. O exercício físico é, no momento, doloroso, desafiador, mas é essa dor, esse esforço consciente, que constrói força e saúde a longo prazo. Da mesma forma, as decisões difíceis, aquelas que honram o dever kantiano, podem ser dolorosas no presente. No entanto, são elas que forjam um caráter resiliente, que constroem um senso de propósito profundo e duradouro. Uma vida autêntica não é construída sobre a ausência de desafios, mas sobre a coragem de enfrentá-los com integridade. Ao escolher o dever, mesmo quando ele não é o caminho mais fácil, plantamos as sementes de uma dignidade que o tempo e as circunstâncias não podem abalar. Chegamos ao ponto crucial, onde a filosofia de Kant se
desdobra em ferramentas práticas para o nosso dia a dia. Recapitulando, aprendemos sobre o imperativo categórico, nosso GPS moral, a vontade boa, o motor intrinsecamente valioso de nossas ações e a autonomia, a liberdade de ditar nossas próprias leis. Esses pilares não são meras abstrações, mas guias imediatos para decisões impecáveis. Para internalizar esses princípios, proponho um exercício, o diário de decisões kantiano. Em suas anotações, registre as escolhas importantes que você faz. Pergunte-se, qual foi minha motivação real? Agi por dever, respeitando a lei moral, ou por inclinação, buscando prazer ou evitando desconforto? Teste essa decisão contra os imperativos kantianos. Essa prática simples, porém profunda, começa a treinar sua mente para a racionalidade e a ética. É natural que, ao aplicar a razão de forma mais rigorosa, surge o medo da paralisação pela análise. O excesso de pensamento, a indecisão perpétua, pode ser uma armadilha. O segredo não é abandonar a razão, mas encontrar o equilíbrio. A filosofia kantiana não nos torna robôs sem emoções, mas seres humanos que usam a razão para dar forma e integridade às suas ações. Na era da informação, onde somos bombardeados por opiniões, fake news e dilemas éticos complexos, o pensamento kantiano torna-se ainda mais vital. Ele nos oferece um escudo contra a manipulação e um farol para navegar a desinformação. Kant nos ensina a questionar a universalidade das máximas que nos são apresentadas, a discernir quando a humanidade está sendo tratada como meio e não como fim. Assim, nos tornamos arquitetos de nossas próprias mentes decisórias, construindo uma vida de integridade e propósito. Mesmo em meio ao caos existencial, chegamos ao fim de nossa jornada pelo pensamento de Immanuel Kant, e o que levamos daqui não é um conjunto de regras rígidas, mas um método poderoso. Kant não nos entrega atalhos para a vida, ele nos equipa com as ferramentas para construir nossa própria arquitetura decisória, uma estrutura sólida de racionalidade e ética que ressoa com a nossa melhor versão. As decisões que tomamos, guiadas por seus princípios, são aquelas que, em última instância, nos aproximam de quem aspiramos ser. É compreensível o receio que muitos sentem diante da razão PURA. Há um medo latente de que, a abraçá-la plenamente, possamos perder o calor das emoções ou a validação que buscamos no olhar alheio. Contudo, a verdadeira liberdade, a autonomia que Kant tanto valoriza, não reside na escravidão aos impulsos ou às expectativas externas, mas na capacidade de autogoverno pela razão. Longe de ser um caminho árido, a razão, quando aliada à ética, nos liberta para sermos os verdadeiros arquitetos de nossas vidas. A aplicação desses princípios deve ser um exercício contínuo, não um fardo, mas uma prática diária que fortalece nosso caráter e nossa autoconfiança. Assim como o corpo se fortalece com o exercício, a mente se aprimora com a disciplina de tomar decisões alinhadas com o dever e a razão. Essa jornada de autodisciplina nos aproxima do que Carl Jung chamou de self, a totalidade psíquica que busca equilíbrio e integração. As decisões kantianas, longe de serem frias, promovem essa integração e unindo nossa capacidade racional à nossa bússola moral. Agora, convido você a uma reflexão. Pense em uma decisão recente que você tomou. Como os princípios kantianos, o teste da universalização, o respeito à humanidade como fim em si, a busca pela vontade boa através da autonomia poderiam ter guiado uma escolha mais impecável? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Que esta exploração seja o início de uma jornada contínua rumo a uma vida mais racional, ética e, acima de tudo, digna.